que defender de quem está te atacando. E dentro das regras. Havia 12, 13 pessoas lá e você começou a disparar. Não foi somente um ato desonroso, como foi feio. Como foi feito de forma feia. Entendeu? Então ali eu quero deixar claro que foi desrespeitada pelo menos umas 3, 4 regras, só você fazendo sozinho. Porque a maneira como Calma. eu vi você falar de forma meio que a se orgulhar. Não, fui eu que fiz, fui eu que tava lá, fui eu que cheguei, eu Isso senti não certo tá a ser a entusiasmo, questão orgulho, é entendeu? deixar o claro que tá ser o nativo cabelo negro, não um outro irmão qualquer, saber? Pra nada o que eu tal fazer respingar sobre outro inocente, saber? Não achar que eu tenho orgulho fazer isso. Foi pronto, mas sabe o que isso rendeu, cabelo negro? Isso rendeu pro Ayub aqui, ó. Pessoal brincando depois, falando que um nativo só derrubou 13 cara dele e ficou feio, cara. Você tá entendendo? Ficou ridícula a coisa. Você entende? E assim, eu sou um cara que eu fui defender pauta nativa lá porque a Júlia pediu. Você entende? Que nem é, nem é daqui, eu fui lá para fazer contingente para ajudar, não estou cobrando. O ponto aqui é outro. O ponto aqui é o seguinte: a gente vai subir lá em algum momento para passear, vai respeitar a regra dos 6. Isso não tá tendo Eu problema. gostaria até de trazer outro fato. Quando a gente passou na borda, em outra vez ali à noite, que tava o Birajara junto, que o 6 abordou a gente, que o meu irmão chegou a brincar, fazer uma piada com o meu povo, só que eu vi que você estava falando sério. Eu falei que ia dar um tiro na boca dele se ele desrespeitasse os 6. Com o meu próprio sangue. Entendeu? Mas não é pra gente chegar lá e ver vocês fazendo de outra forma. É pra ser na mesma medida. É pra ser medido. Entendeu? Eu entendo que o Ayub ele tá falando que vocês de forma cortês, mas eu não vi em momento nenhum uma desculpa do lado do 6 com o cara, porque foi morto ali, foi derrubado 13 pessoas, você entendeu? E assim, não foi bonito, entende? Foi um negócio desnecessário. E não vai mudar se vocês não parar e abordar primeiro e perguntar quem é que tá fazendo as coisas. Por exemplo, outro detalhe ali. Ah, não, mas é porque a gente tá em guerra. Em guerra a gente também tá. Se quiser, eu te envio só de hoje de 3 a 4 clipes, ou memória, de pessoa atirando aqui dentro. Eu tenho memorização de Comanche me assaltando. Nem por isso, todo nativo que chega aqui, eu vou ser um cara porco, torto. Isso não é desculpa. Você tá entendendo? Eu procuro ser. E lógico que isso daqui não é para me promover, mas eu posso falar de mim, porque é mais fácil que eu fale de mim do que a ponte característica de outra pessoa. A mudança começa por você. Então é válido que eu fale de mim, entendeu? Por mais que eu queira passar fogo em todo mundo que chega aqui, eu não posso fazer isso. Porque tem a questão do respeito, tem várias outras questões. E por que eu tô abordando isso? Porque teve memorização e não tinha um com arma na mão para você poder alegar que, pô, foi legítima defesa, pô, tava desrespeitando ali, tá desrespeitando pular. Não tava, cara. Foi tentado falar. Eu entendo que o condado tem um problema, e assim, você pode não ter ouvido, mas faltou motivo para você começar a violência primeiro. Ele faltou, ele ficou ausente. Você entendeu? Ela foi gratuita. É isso que pega. Você tá entendendo? A De da resto, palavra. dou. Quando eu terminar, eu te dou. Se você Não, puder você esperar, eu perguntou, eu passo tá e entender ouço. eu falar cada palavra, eu tá entender cada palavra, se isso Ah, que eu tava entendi, falando. entendi. Beleza, beleza. Então o que que acontece? Faltou esse pequeno grande detalhe, você entendeu? E assim, eu Tem sei que o nada não. Birajara ele Ah, já tem responde por guardado já. ele. Inclusive eu tinha Vai, mete pedido pé. pro Birajara subir aqui, junto, passar aqui, pra ele tá Cala a ouvindo isso boca aqui, nada, porque não me adianta respeita. nada você, por Como é que exemplo, é? Ele mandou pegar e calar a falar, boca? pô, a gente Hein? vai dar uma revisada no que Só no pode pé, ser você feito, mandou calar a tudo boca? certo, pra gente Deixa ficar ele, tudo vambora, numa vambora. boa, tudo de um jeito bacana, A próxima vai e ser o na cabeça Birajara ir dele. lá e fazer o contrário. O Birajara, ele Vem. tá no movimento Vem. dos 6 ou ele não tá. Você tá entendendo? Porque assim, a hora que, se vocês não tiver essa posição, a gente também não tem como responder se, por exemplo, um daqui taca fogo no 6, a hora que passar aqui. Entendeu? Não tem como a gente ser responsabilizado também. Se não mudar se não mudar todo mundo e permanecer um do jeito que tá, não vai adiantar de nada. Você entende? É esse o ponto. Então, o que que acontece? Voltando na questão da agressão. Ficou desproposital. Você entendeu? Porque do nada foi disparado, não teve uma agressão. O Ayub se aproximou do Sepa, perguntou: Ô, homem, mas o que que é? O que que é isso? Daqui é um lago? É sagrado?
E aí começou a propagação gratuita de violência, entendeu? E assim, eu aqui, eu dou um tiro em um dos meus para não falar uma palavra torta com vocês. Eu tenho essa moral aqui. Dos meus que tá ouvindo aqui, se um falar que não é assim, tá mentindo. O cara que desrespeitar vocês daqui, inclusive, alguém já desrespeitou vocês daqui? Isso é um Não. fato. Ninguém, entendeu? Então o que que acontece? Sempre que a gente sobe lá, é meio que uma propagação. E isso nem sempre do seu, homem, que você é respeitoso mesmo. Daí eu já conversei com você lá em cima, isso daí eu atesto. Mas eu digo o Birajara nesse ponto. Ele é um pouco mais violento, você entende? E aqui, como você pode ver, o Ayub ele redobrou, ele dobrou e dobrou de novo para não falar nenhuma palavra que assim fosse causar um desafeto. Mas o meu ponto, a rusga já tá feita. Você entendeu? O mínimo que eu esperava dos 6 era uma desculpa, não uma explicação. Explicação não tem. Por mais que você queira explicar, não tem explicação. Porque para você entender a maneira que foi conduzida, eu trouxe aqui funcionário da prefeitura, nós se reuniu para perguntar se isso era válido, mostramos a memorização. Ele falou, cara, você quer que aplique agora para fora do condado? A gente falou, não, vamos segurar. E se tiver dúvida do cara que veio aqui, foi o Whisky. Você pode ir lá para ele perguntar. A gente parou aqui, se reuniu e falou, não, imagina, não vamos fazer, vamos segurar, vamos conversar primeiro. Se tiver dúvida, vai no Whisky e pergunta. Ele estava aqui ontem, eu trouxe ele aqui pra gente desenrolar isso, pra saber se estava certo, se não estava, entendeu? Daí ele falou, pô, me envia, abre lá na prefeitura o chamado que a gente resolve. Caso tenha dúvida, caso duvide do que eu tô falando, entendeu? E a gente não fez, você entendeu? Então, assim, o mínimo que eu esperava era, ó, eu não digo pra mim, você tá entendendo? Eu digo pra ele aqui, ó, pro Ayub, pra ele, pro cabo aqui, ó. Era pelo menos um pedido de desculpa, porque eu ouvi da boca do Porã. Só que o que que acontece? Eu sei que o Porã ele falou desculpa e falou que não concordou com o que aconteceu. Eu sei que ele falou. Só que o que que acontece? O C tá acima dele nesse ponto, e a gente sabe que existe hierarquia, existe ordem. E a gente respeita a ordem. É justamente por isso que eu preciso ouvir do C que não estava certo e que ele tá certo aqui, que foi feito errado, porque é como a gente falou, você entendeu? A postura que vocês esperam é que eu pode os meus. E a postura que eu espero do C é que você pode os teus. Porque nós temos a mesma relevância. Você entende? É esse meu ponto, tá? Daí, caso o meu tom esteja demasiado, eu não vou pedir desculpa porque nesse ponto a gente tá certo. Você entendeu? Daí, o que eu espero é uma retratação, não uma explicação. Você entende? Aí eu vou deixar vocês falar e eu me proponho a ouvir aqui tudo e qualquer coisa que o C falar. E se um depois dos seus quiser falar, aí depois que eu responder e a gente desenrolar aqui como 3 patriarcas, que foi a maneira como foi proposta a conversa aqui até então, aí eu paro para ouvir qualquer um dos seus que quiser falar alguma coisa. Beleza? Eu me proponho a ouvir, meu companheiro. Na verdade, o único Pode a tal falar. falar realmente vai estar ser eu e o Máximo, o Porã e o outro xamã, saber porque eu tá Foi a pronto. situação e ter falado a eles depois. E Foi você pronto. tá ao dizer que tá ao esperar um pedido a desculpa? Sem dúvida nenhuma. Não, então A ação agora foi você errada, o homem. acalmar, você o acalmar, porque a conversa ainda não tem acabado. Porque eu tá me desculpa antes da grande conversa ter terminado. Porque Você o Porã sabia o se que eu ia desculpou, falar homem. depois? Você não sabia se eu ia me desculpar ou não, você simplesmente pensar isso. Mas vamos você dizer ter a boa memória, saber? Então você vê o momento do ataque, se alguém não o fazer exatamente assim. Levantar as mãos como uma bruxa fazer quando tá o ataque. Aí eu começar o ataque, saber? E como eu falar, eu não poder me desculpar